eu vou mostrar para vocês um planejamento para uma pessoa que é comissionada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Roger, criador do canal Victórios, e hoje eu vou trazer para vocês um planejamento financeiro para uma pessoa que é comissionada. Como ela divide seus gastos, como ela investe. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem o sininho, muito importante para mim, beleza? Eu usei o planejamento financeiro do orçamento do último vídeo. Eu usei uma base e fiz algumas modificações. Ou seja, no caso do salário CLT, eu reduzi para 2.500, coloquei uma comissão mensal média, até porque comissões elas vão variar, mas coloquei um valor aqui de R$ 4.022,54. Coloquei aqui um veículo de R$ 35 mil, que é um valor bem abaixo. No caso, vão ser duas pessoas que moram em um apartamento de R$ 240 mil, que está financiado. E uma reserva de emergência, aqui eu já fiz uma modificação. Eu acrescentei R$ 12 mil, 12.130 no caso. No caso da Previdência, principalmente devido a essa pessoa ser comissionada, eu acrescentei uma Previdência para ela se preparar. Então ela vai ter uma preparação previdenciária aqui para suprir os valores da comissão. Quanto às viagens, eu deixei aqui que essa pessoa já tem R$ 200 guardado para isso. Um seguro de vida mensal de R$ 60, nesse caso é para cobrir a comissão também. E para investimentos essa pessoa ainda não tem nenhum valor. Sobre as metas, eu desenvolvi também aqui algumas metas que esse casal quer ter nos próximos anos. Então no caso, coloquei o valor total e o valor mensal necessário. No caso do financiamento do apartamento, a meta total ali é reduzir para 20 anos as parcelas do apartamento, né, o valor final. E para fazer isso, vai ter que acrescentar R$ 350 no valor da parcela mensal do financiamento. Ou seja, essa pessoa vai ter que amortizar R$ 350 para todo mês ter ali o reajuste para que essa meta dos 20 anos pagando o financiamento consiga ser batida. Quanto à reserva de emergência, a meta ficou de R$ 48 mil, ou seja, eu peguei o valor da comissão e fiz vezes 12, já que a reserva de emergência já tem acumulado R$ 12.130. Deixei aqui ainda por mês R$ 200 como meta para juntar mensalmente. Quanto à Previdência, no caso eu estipulei 30 anos pagando, ou seja, fiz um cálculo utilizando ali uma taxa justa de 8% e também já descontando a inflação. E na minha visão, fazendo os cálculos aqui, eu não vou trazer esses cálculos para vocês, mas ficou R$ 350 para você investir mensalmente, com uma taxa ali de 8% ao ano, você conseguirá conquistar, no caso esse casal vai conseguir conquistar R$ 550 mil após 30 anos. Lembrando, é claro, que vai ter a inflação, tá? Então esse valor aqui provavelmente uma parte é para inflação. Quanto às viagens, a meta é 1.500, vai investir mensalmente R$ 50 e essas viagens eu não coloquei um prazo, tá? É conforme vai vindo os valores, se sobrar um valorzinho também de lazer, vai acrescentando ele todo mês. E no final eu coloquei os investimentos, onde almeja investir até um prazo de 25 anos, com objetivo ali em R$ 500 mil, também juntando 350, ou seja, provavelmente o retorno vai ser um pouco maior aqui no caso, para compensar o risco, e fazendo uma carteira bem diversificada, dá para bater essa meta tranquilamente, e dá para ir até além, tá bom? Mas meu foco não vai ser nisso aqui. O foco, pessoal, vai ser na parte dos gastos. Eu trouxe um planejamento diferenciado para a galera que é comissionada. Ou seja, vou trabalhar aqui de um formato diferente, tanto para a gente dividir os investimentos e o lazer. Então, no caso, eu trouxe a seguinte situação. Fiz os cálculos de fixo essencial, fixos e variáveis, normalmente. Depois disso, no momento que chegou em lazeres e, além disso, os investimentos, eu deixei uma divisão em porcentagem.
O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a comissão ela vier, a porcentagem para lazer, para investimentos, para reserva de emergência, amortização, viagens, todas essas divisões vão ser proporcionais à porcentagem. Então sempre vai ter uma volatilidade. E essa porcentagem vai ser definida pelo casal. No caso aqui, deixei uma porcentagem já pronta, né? Deixei até quebrada para ficar arredondados os valores, mas dá para a gente mexer aqui depois. Daqui a pouco eu foco nessa parte. Então, no caso, galera, toda vez que tiver alguma modificação na comissão, esses valores eles vão atualizar também. Mas vamos então passar nos gastos fixos que essa pessoa vai ter. No caso, nos gastos fixos, eu me refiro aos gastos que são necessários ter todo mês. No caso, pessoal, vamos começar aqui pela energia, que hoje está em R$ 427, na água que está R$ 100, internet R$ 200, o IPVA 165,50 e o financiamento de R$ 1.637,22. No total dos gastos fixos essenciais, a gente tem aqui R$ 2.529,72. Basicamente é o valor do salário CLT, ultrapassa um pouquinho ainda. Então nesses esses custos essenciais aqui já o salário CLT já pagaria. Agora, quanto aos gastos fixos, que no caso da diferença dos gastos fixos para os fixos essenciais, é que os fixos essenciais é coisas que não podem faltar. Já os fixos são gastos que tem todo mês, que não variam, mas que não são tão essenciais. Mas como ficou aqui, né? O caso assinaturas R$ 39,90, o seguro do veículo R$ 212,92 e o plano de celular R$ 80. No total de tudo aqui, ficou R$ 332. Abaixo, né? Já nos variáveis, galera, eu coloquei 2 pontos. Combustível, né? R$ 650 e supermercado, que ficou R$ 1.250 para esse casal. Total dos variáveis, galera, ficou 1.900, só que aqui que entra um porém. Além desses variáveis que eu coloquei aqui que vão ter todo mês, eu deixei a variável de lazer em aberto. Por quê? O lazer, ele vai variar conforme a porcentagem da comissão. Ou seja, dependendo do que essa pessoa ganhar, ela vai atualizar aqui no lazer conforme a porcentagem que esse casal destinou. Então, no caso aqui, o lazer, galera, eu deixei aqui 29%, quase 30% para lazer. Ou seja, se a gente fazer 29, quase 30%, vezes o valor que restou dos outros gastos, vai ficar R$ 400 para você gastar em lazer, perfeito? Até também acrescentando um adendo também, eu deixei a previdência privada e o seguro de vida fixos. Por quê? Por conta da necessidade de ter esses dois produtos por conta da comissão. Se caso essa pessoa passe por algum acidente, ou passe por alguma situação ali de invalidez, ela não vai ter o governo para auxiliar. Então, nesse caso, um seguro de vida e uma previdência privada vai estar dando um amparato para isso. Talvez o seguro de vida, dependendo da idade, vai variar bastante, bem para cima, mas eu coloquei uma base só para a gente ter alguma noção aqui, beleza? Para trazer para vocês ali para ficar bem completo. Mas voltando aqui, galera, voltando às porcentagens, eu já trago de cara, igual eu comentei com vocês, que no caso das variáveis aqui, 30%, né? Vamos arredondar, 30% ficou pro lazer. Com relação aos outros investimentos, como que ficou? Para investimentos variáveis, né? No caso, ações, investimentos no exterior, fundos imobiliários, uma diversificação conforme o casal entender. Eu deixei 26% aqui para eles fazerem isso. Quanto à reserva de emergência, eu coloquei 15%. Para amortização, 26%. E para viagens, quase 4% aí. Se a gente passar dessa porcentagem que é baseada pelo valor que restou do salário, a gente passar para o valor do salário total, ficou na seguinte situação. O lazer vai pegar 6% do salário total da pessoa. O investimento vai pegar 5,4%.
A reserva vai pegar 3,1%. A amortização vai pegar 5,4%. E a viagem vai pegar 0,8%. Seguindo isso, galera, toda vez que variar a comissão, vai variar os resultados daqui dos investimentos. Ou seja, vamos supor que a comissão do próximo mês venha 3.500. Desses 3.500, vejam como o valor total para investimentos de lazer se altera aqui. E ao mesmo tempo, os valores para investimentos e para o lazer também são alterados. O que aconteceu aqui? Eu coloquei uma coluna de necessários, ou seja, os valores que são necessários para bater aquelas metas que eu estipulei. Então, nesse caso, se a gente identificar aqui, o lazer já não vai bater a meta. No caso, não vamos levar em consideração uma meta em lazer, mas vamos focar em investimentos, reservas e afins, né? Reparem que para investimentos a meta não vai bater, a reserva não vai bater, amortização, viagens, não bateu. Aí que tá o pulo do gato. Nesse caso, você vai conseguir alterar por aqui a porcentagem. Então, pô, já que não bateu, ao invés de focar só em uma coisa, vamos melhorar uma porcentagem? Então, vamos derrubar essa porcentagem aqui. Para porcentagem do lazer eu quero derrubar para 20% e no caso eu quero passar o restante para investimentos, por exemplo. Então vamos fazer o seguinte, 20% eu quero agora deixar para variáveis, eu quero aumentar os investimentos para 40%, eu quero colocar na reserva de emergência 15%, para amortização vou deixar 26% e para viagens eu vou colocar 4%. No total aqui, deu 105, então eu vou ter que tirar 5. Vou tirar da reserva 5%, vou deixar 10. Então no total, galera, ficou 100%. A soma total aqui deu 100%, então eu consegui fazer uma nova divisão de gastos e vejam como mudou aqui o foco dos investimentos para esse mês, no caso. Então o lazer acabou caindo, os investimentos subiram para 330, a reserva caiu bastante, a amortização foi para 215 e a viagem se manteve. O que eu quero mostrar com isso? Que toda vez que tiver alguma alteração, caso seja necessário mudar a porcentagem, a gente consegue. Então a gente sempre vai conseguir fazer uma alteração em cima disso, beleza? Então sempre vai estar atualizando esses valores aqui, beleza? Esse planejamento aqui, reparem que eu só fiz depois de descontar todos os gastos que já tem do mês. Então eu peguei o restante, que ficou destinado para investimento e lazer, e fiz a divisão. Aí pela porcentagem aqui a gente consegue fazer um planejamento baseado nas metas que nós estipulamos, ok? Agora com relação, pessoal, eu vou dar até um Ctrl Z aqui para mostrar para vocês como que ficou a divisão no gráfico para aquele salário de comissionado de 4.022. No caso aqui, galera, reparem que a divisão ficou bem meritocrata, então eu vou me basear sempre pelo planejamento que eu gosto de trabalhar, que são 30% para fixos essenciais, 20% para gastos fixos, 30% para gastos variáveis e 20% para investimentos no caso. Vejam como a minha sugestão, como a meta desse salário comissionado que a gente está utilizando como a média do 4.000 e pouco, vejam como ficou 39% para gastos fixos essenciais, então está 9% acima. Vejam como os gastos fixos caíram bastante para 5%, ou seja, teve uma compensação. Nos casos dos gastos variáveis, teve 5% a mais, já compensou também com relação aos gastos fixos, e os investimentos está 21%, que no caso está acima ali, tá bem positivo, na minha visão. Reparem que no caso, eu até trouxe o valor que está atualmente, reparem que aqui a gente vai ter 3 análises para ver como que está o andamento das nossas divisões de gastos, para ver se está seguindo um padrão, para ver se está bem bacana, beleza? Então no total aqui está bem distribuído esse salário, tá se enquadrando na vida desse casal, então tá bem atrativo, tá bem bacana esse planejamento financeiro comissionado. Bom, pessoal, é isso. A ideia que eu trouxe aqui foi uma base para como você vai montar o seu planejamento financeiro. No caso, para você que é comissionado, é bem mais complicado. Minha ideia foi trazer uma forma de você se planejar de forma mais prática, para que você não tenha dificuldades todos os meses, tá? Utilizando esse planejamento, você consegue fazer uma movimentação dos investimentos, de forma que toda vez que sua comissão variar, você consegue também mudar a porcentagem de investimentos para manter os valores justos
para os seus objetivos. Então, no caso, igual eu falei para vocês, caso você tenha uma prioridade, você consegue priorizar ali mudando a porcentagem e mantendo os teus gastos sem comprometer ali os investimentos, né? Sem você ter que gastar mais ou gastar menos, né? Você consegue estipular quanto que você vai ter que gastar de lazer. Muitas pessoas acabam recebendo valor alto, acabam gastando mais e investir na mesma coisa. Então, a ideia de manter uma proporcionalidade é você conseguir manter o seu padrão de vida e o padrão dos seus investimentos também. Se seu padrão de vida cresce, seus investimentos têm que crescer mais ainda, beleza? Pessoal, se inscreva no canal, ative um sininho, muito importante para mim, tá bom? Vou deixar um vídeo aqui para vocês verem depois, uma playlist só com planejamentos de orçamentos. Deem uma olhada depois, pode auxiliar bastante vocês, beleza? Então é isso, grande abraço a todos e fui, pessoal. Abraço!